Oi, pessoal. Essa é mais uma aula da disciplina de Programação Funcional. E na aula de hoje, a gente vai introduzir o operador de ponto fixo e mostrar o seu uso, a sua aplicação para o desenvolvimento de memorização e, portanto, a sua utilidade para a resolução de problemas com programação dinâmica. O operador de ponto fixo, ele é chamado fix em Haskell, tá bem? E a gente vai entender do que se trata esse termo, essa noção de operador em ponto fixo. A gente tem a seguinte introdução para justificar o uso desse operador. Os números naturais, como vocês devem saber, são um conjunto infinito de números. São os números 1, 2, 3 e assim por diante. Apesar de ser um conjunto infinito, esses números possuem uma definição finita de maneira indutiva. E essa definição ela pode ser utilizada para, com o auxílio da avaliação preguiçosa de Haskell, representar uma lista dos números naturais na memória do computador. Então, a gente tem a lista nats. Nats é uma lista de inteiros. E essa lista nats, ela é definida recursivamente em termos dela mesma. Como que se dá essa definição? Bom, o operador dois pontos, responsável por construir listas, recebe o primeiro número natural como seu argumento cabeça, e no seu argumento cauda, ele recebe uma transformação sobre a própria lista nats. A transformação que ele recebe é incrementar em 1 todos os elementos da lista nats. Daí, como a gente conhece o primeiro elemento da lista nats, e esse operador está sendo responsável por construí-la, essa transformação é capaz de gerar o segundo elemento da lista nats, uma vez que o segundo elemento da lista nats vai ser o primeiro incrementado em 1, ou seja, o segundo elemento da lista nats é o número 2. O terceiro elemento da lista nats, portanto, vai ser o segundo elemento da lista nats, que foi construído por essa definição, mais uma vez acrescido de 1. Portanto, o terceiro elemento da lista nats vai ser o número 3, e assim por diante. Então, aqui, a gente tem uma definição indutiva dos números naturais. O que é curioso nessa definição indutiva dos números naturais é que nats está sendo definida recursivamente em termos de si mesma. Em particular, essa definição pode ser feita utilizando composição de funções, já que nós temos duas funções sendo utilizadas para a criação de nats. Primeiro, a função dois pontos para a criação de uma lista, e segundo, a função map para a transformação dos elementos dessa lista. A gente pode, portanto, observar a definição de nats dessa forma em destaque. Nesse caso, observa que a gente tem uma composição de funções. Essa aplicação parcial de dois pontos está esperando o seu elemento cauda, e essa aplicação parcial de map está esperando uma lista para incrementar todos os seus elementos. E, em particular,
essa lista transformada vai ser utilizada como o elemento cauda para a lista construída por essa aplicação parcial de 2 pontos. Observe então que fica evidente que NATS está sendo definido por uma função cujo argumento é a própria NATS. Ou seja, NATS está sendo definida recursivamente como uma chamada de função com ela mesma como argumento. Tanto que, se a gente chamar de f a composição entre o operador 2 pontos e a aplicação parcial de map, a gente vai poder dizer que NATS está sendo definido como fNATS. O que é mais curioso de se notar, no entanto, é que, na verdade, NATS não está sendo definida em termos de si mesma. Afinal, NATS é definido como o resultado de uma chamada de f, que, por sua vez, é passado como argumento para uma chamada de f. Então, na prática, NATS é passado para uma chamada de f, e isso vai definir NATS. E, no entanto, NATS já é definido como uma sequência infinita de chamadas de f. O curioso disso, então, é observar que a presença de NATS nessa definição é irrelevante. Essa definição toda, ela depende apenas da função f que está sendo aplicada em si mesma. Basicamente, a definição de NATS depende apenas de passar o resultado de uma chamada de f como argumento para a próxima chamada de f e assim por diante, indefinidamente. Esse padrão de funções que são aplicadas, que tem o seu retorno aplicado como seu argumento indefinidamente, pode ser seguido apenas por funções que recebem e retornam o mesmo tipo de elemento. Ou seja, funções que recebem um certo tipo de elemento e retornam o mesmo tipo de elemento. É justamente o operador fix, que vai estar definido em functions.hs, que vai tratar de implementar esse comportamento. O comportamento de tomar uma função f e fazer com que f seja aplicada ao retorno de uma chamada de f que foi construída da mesma forma. Então, a definição do operador fix vai ser, dada uma função f que recebe e retorna elementos do mesmo tipo, fix deve retornar um elemento do tipo A. Observa, no entanto, que a gente não recebe um elemento do tipo A para aplicar nessa função e daí receber de volta um elemento do tipo A. Nesse caso, fix sabe que, quando recebe f, deve retornar um elemento do tipo A. Então, o que a função fix vai fazer é utilizar ela mesma, aplicada a f, como um elemento do tipo A e passar esse elemento do tipo A para a função f. Seguindo essa definição, a gente observa que uma aplicação fixf é basicamente uma aplicação
de uma quantidade arbitrária de chamadas de f, utilizando como argumento o resultado de outras chamadas de f. Então, fix f é apenas f de f de f de f indefinidamente. Isso não parece ser útil. Afinal, se a gente utilizar uma função f que tenha tipos simples como retorno, a gente não vai observar esse retorno. Essencialmente, se a gente não é capaz de utilizar parcialmente o retorno da função f, a gente não é capaz de tirar nenhum proveito de uma chamada de fix. Por exemplo, a gente não pode utilizar parcialmente um número inteiro, porque um número inteiro é um tipo simples, é um tipo que tem apenas um valor, é um tipo que tem apenas valores sem campos que podem ser decompostos. Já uma lista, por exemplo, ela pode ser decomposta em cabeça e cauda. Apesar de uma lista nunca estar totalmente definida, é esperado que prefixos de uma lista possam eventualmente estar definidos. Então aqui a gente tem um exemplo. Se a gente chama fix com a função mais 1, e nota que nesse caso a função mais 1 ela espera um número para retornar um número, e como você deve saber, números não são tipos compostos, são tipos simples, a gente não vai ser capaz de utilizar o retorno de fix de nenhuma maneira. Afinal, o retorno de fix é um valor que não pode ser decomposto, é apenas um número. Nesse caso, acontece justamente um estouro de pilha. Porque afinal, cada uma dessas chamadas contabiliza um frame na pilha de execução e a gente tem uma quantidade, se a memória do computador deixasse, infinita de chamadas de f. Como a memória do computador não é infinita, eventualmente a gente esbarra num estouro de pilha. Tudo bem, então chamar a função fix para funções que não retornam tipos compostos não parece ser uma boa ideia. No entanto, se a função fix for chamada para funções que retornam tipos compostos, ela pode ser bem utilizada. Por exemplo, aqui a gente tem uma definição de NATS que já não é recursiva. A gente tem uma definição de NATS que utiliza fix para evitar esse padrão de utilizar NATS como um argumento para uma função que está definindo NATS. Então aqui a gente tem NATS definida como uma chamada de fix. Para essa chamada de fix é passada a seguinte função, obtida por composição. Essa função vai incrementar em 1 todos os elementos da lista que recebe e em seguida vai acrescentar o número 1 como cabeça dessa lista. Observe então que esse número 1, afinal a gente está utilizando fix, esse número 1 vai ser justamente o primeiro elemento que essa transformação vai ver. Afinal, o resultado dessa chamada é passado para uma chamada similar a essa. Então esse número 1 é acrescido de 1, o que resulta no número 2. O número 2 é passado como o primeiro elemento da cauda, que é passado como o próximo elemento para essa transformação, e assim por diante. Então a gente obtém 1, 2, 3. E o interessante da função da lista NATS é que, apesar de estar sendo definida com fix, a gente consegue utilizar o retorno de fix porque listas são tipos compostos. É verdade que
a gente nunca vai obter a lista completa de números naturais. No entanto, como uma lista pode ser decomposta em cabeça e cauda, é esperado que a gente consiga obter algum prefixo finito da lista de números naturais. Nesse caso, algum prefixo que nos seja útil. Digamos os 100 primeiros naturais ou os 1000 primeiros naturais. Algo desse tipo. Então, a gente precisa mostrar algum estudo de caso para o operador de ponto fixo. O operador de ponto fixo, como a gente observou, ele essencialmente aplica uma função no seu retorno uma quantidade infinita de vezes e obtém alguma resposta com isso. Essa resposta só pode ser útil se ela puder ser utilizada parcialmente. Se a gente não pode utilizar a resposta parcialmente, se a resposta é um número inteiro, ou um double, ou alguma coisa assim, então a gente só pode receber de volta um estouro de pilha. Como estudo de caso para o operador de ponto fixo, a gente vai mostrar como ele pode ser útil para criar versões memorizadas de funções. E nesse cenário, a gente vai utilizar um exemplo clássico de memorização, que é o cálculo dos números de Fibonacci. Como você deve saber, Fibonacci pode ser representado como uma função que recebe um inteiro e retorna um inteiro. Nesse caso, a função fib ela retorna o enésimo número de Fibonacci, ou seja, ela recebe um número n, um inteiro n, e ela retorna o enésimo número de Fibonacci. Então a gente tem definidos como casos bases os dois primeiros números de Fibonacci. O número de Fibonacci de índice 0 é o próprio 0. O número Fibonacci de índice 1 é o próprio número 1. E o enésimo número de Fibonacci é dado como a soma dos seus dois antecessores, ou seja, fib é dado como a soma de fib n-1 e fib n-2. A gente vai então testar essa implementação dos números de Fibonacci. Essa definição dos números de Fibonacci deve se encontrar no arquivo memo.hs. Para testar a definição dos números de Fibonacci, que a gente acabou de criar, a gente vai utilizar o seguinte comando no GHCI. Esse comando ele habilita algumas informações adicionais para além do retorno para além do valor das expressões. Ele habilita a quantidade de tempo que foi utilizada para o cálculo, para a avaliação de uma expressão, assim como a quantidade de memória utilizada na avaliação de uma expressão. Então a gente observa o retorno de fib10, o valor da expressão fib10 é 55, é o 10º número de Fibonacci, de acordo com a nossa indexação. Demora 1/100 de segundo para ser calculado e gasta aproximadamente 100 kilobytes para ser avaliado. O 15º número de Fibonacci não muda muito, também é calculado em 1/100 de segundo e utiliza uns 388 kilobytes de memória para ser calculado. fib20 é calculado também utilizando 1/100 de segundo, não parece ser ruim essa implementação. No entanto, a memória que se utiliza já é considerável. A gente passou do 15º número de Fibonacci para o 20º e a gente já está utilizando cerca de 3,5 MB de memória para calcular o valor da expressão fib20. fib25 é o nosso primeiro salto
é o nosso primeiro número de Fibonacci que vai demorar mais de 1/100º de segundo para ser calculado. Vai demorar 12 centésimos de segundo para ser calculado. E aqui a gente observa que existe um gasto de memória bem considerável, né? Afinal, a gente já está gastando aqui 39 megabytes de memória. Praticamente 40, né? Afinal, a gente está gastando 39 megabytes e 882 kilobytes. A gente está gastando praticamente 40 megabytes de memória para calcular o 25º número de Fibonacci. Isso não parece muito bom. Para calcular o 30º número de Fibonacci, a gente já vai ter um acréscimo bem significativo no tempo de execução. A gente está gastando agora 79 centésimos de segundo. E a memória que a gente está gastando parece ser bastante proibitiva para um argumento tão pequeno. A gente está gastando 441 megabytes de memória. E por fim, para constatar definitivamente que essa não é uma boa implementação dos números de Fibonacci, para calcular FIB35, para avaliar essa expressão, a gente demora 8 segundos e 21 centésimos de segundo, ou seja, de FIB30 para FIB35 a gente teve um aumento de mais de 10 vezes no tempo de execução, e a memória é definitivamente proibitiva. Esse computador, como você pode observar, ele possui 7.6 GB de memória RAM. E para calcular o 35º número de Fibonacci, essa implementação gastou 4.8 GB de memória apenas para calcular o 35º número de Fibonacci. Isso é muito proibitivo. E eu não estou rodando esses testes justamente porque eu estou rodando o OBS em paralelo e eu não quero prejudicar a gravação desse vídeo, tá bom? Então eu estou só exibindo os dados da execução que foi feita anteriormente. Bom, isso é o suficiente para a gente observar que essa definição de cálculo de números de Fibonacci, apesar de estar correta, ela é ingênua. Ela é ingênua porque, para calcular o enésimo número de Fibonacci, é esperado uma quantidade exponencial de chamadas da função Fib. Essas chamadas ocupam espaço na memória e, naturalmente, gastam tempo de execução para serem avaliadas. Então a gente tem algo proibitivo já no 35º número de Fibonacci. 8 segundos para calcular esse número não é razoável. Quase 5 GB de memória utilizado para calcular esse número definitivamente não é razoável e, portanto, a gente deve ter alguma forma mais eficiente de calcular o enésimo número de Fibonacci do que seguindo essa definição ingênua. De fato, existe um exemplo bastante clássico de demonstração da preguiça de Haskell que consiste justamente em calcular o enésimo número de Fibonacci utilizando a avaliação preguiçosa. Esse exemplo ele é baseado da seguinte forma: a função Fib ela mantém a sua assinatura e ela é definida como a consulta pelo enésimo elemento em uma lista Fibs. Essa lista, então, é definida da seguinte forma: a lista Fibs é definido como 0 seguido do 1, ou seja, os dois primeiros números de Fibonacci, seguido dos números de Fibonacci restantes, que são calculados utilizando a própria lista Fibs.
ZipWith, ou seja, a gente vai combinar duas listas utilizando a soma, e as duas listas a serem combinadas são justamente fibs, ou seja, a gente vai combinar primeiramente esse elemento com o primeiro elemento de tail fibs, com esse elemento. Então a gente combina esse cara e esse cara para obter o terceiro número de Fibonacci. A gente combina este com o terceiro número de Fibonacci para obter o quarto, e assim por diante. Essa implementação ela é eficiente porque ela está guardando na memória os números de Fibonacci. Ela basicamente utiliza a avaliação preguiçosa para criar uma lista, uma espécie de cache para os números de Fibonacci. Daí, a definição recursiva de Fib passa a apenas observar números, consultar índices numa lista, e uma vez que esses elementos são calculados, eles não precisam ser recalculados. A definição recursiva, portanto, não fica a cargo de Fib, mas fica a cargo da cache que está armazenando os números de Fibonacci. Se a gente for observar, então, o desempenho dessa definição de Fib, a gente vai observar que ela é bem mais eficiente. Novamente, a gente utiliza esse comando para habilitar as informações de tempo e memória para avaliação de expressões, e a gente vai observar o seguinte: Fib35 não demora, utilizando essa definição, Fib35 não demora 8 segundos para ser avaliado, demora 14 centésimos de segundo, e gasta uma quantidade de memória de 84 KB, algo muito menor que 5 GB. A próxima vez que a gente vai computar Fib35, lembre-se que essa lista ela nunca é perdida pela função Fib. Então, o 35º elemento dessa lista já foi devidamente calculado e, portanto, ele não vai ser recalculado, apenas vai ser consultado por esse operador, que vai consultar o 35º índice da lista Fibs. Então, na próxima chamada para Fib35, a gente tem o mesmo número retornado, mas o tempo de execução é nulo e a memória gasta para esse cálculo é um pouco menor. Apesar de elegante, essa definição eficiente de Fib ela não nos ajuda a generalizar o conceito de caching, o conceito de memorização, para outras funções. O que a gente vai desenvolver utilizando o operador de ponto fixo é um conceito geral de memorização, não apenas uma memorização baseada, digamos, em um caso particular, como foi esse caso. A gente tem uma definição de cache dos números de Fibonacci que é baseada na própria definição dos números de Fibonacci. Portanto, essa definição ela não pode ser aproveitada para outros cenários em que seja requerido o uso de caching, o uso de memorização. Tá bom? Então, na aula que vem, a gente continua observando o operador de ponto fixo, mas dessa vez a gente vai desenvolver uma estratégia de caching que pode ser generalizada, uma estratégia de caching que serve para várias outras funções, não apenas para essa definição de Fibonacci, tá bom? Então esse foi o conteúdo da aula de hoje e até a próxima aula.